Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas, graça e paz da paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É bom nós estarmos aqui junto com os irmãos mais uma vez para adorarmos ao nome do nosso Deus, para glorificarmos ao Santo Pai que estás no céu e conosco, na pessoa do seu Espírito Santo, nosso Salvador Jesus Cristo. Então, que a graça do Senhor vos seja multiplicada em o nome de Jesus Cristo. Nessa noite, nós estamos dando início a mais um programa Fala Aí, Pastor, onde teremos a participação hoje de alguns pastores amigos e também a presença aqui do médico, né, nosso querido irmão Christian, que estará também participando conosco, falando um pouco sobre o tema que estaremos discutindo nesta noite. Então, para nós é uma grande alegria estar com os irmãos aqui. Para nós é uma grande alegria podermos estar partilhando deste momento também de louvor e adoração ao nome aí do nosso Deus. Amém? Muito bem. Seja bem-vindo você, sua família, seus familiares e amigos. Nesta noite estamos transmitindo simultaneamente pelo Facebook e também pelo YouTube. Você poderá estar participando com o tema proposto, eutanásia e aborto. A gente vai estar conversando um pouco sobre a característica inclusive, né, dessa realidade do pecado, do limite do pecado. E aí, aproveitando a presença do neurocirurgião Dr. Christian, vamos estar falando um pouquinho também sobre o limite da vida, né, o que é vida, o que é morte, aos olhos também da ciência. É claro que todos aqui temos a nossa profissão de fé em Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, e para nós vai ser muito importante ter aí a sua participação, ok? Você pode estar também mandando aí o abraço, o alô, e participando conosco, enviando também aí a sua pergunta, né, para os debatedores nesta noite, ok? Muito bem, eu vou aqui nesse momento então chamar os meus debatedores para estarmos já também conversando nesta noite, né? Queridos irmãos, boa noite. É uma alegria muito grande receber os amados irmãos aqui. Eu estou vendo a cadeira do pastor Zé Augusto. Cadê o pastor Zé Augusto? Tenho comigo aqui irmão Christian, doutor Christian, né, neurocirurgião, né? Tem o pastor Cláudio, Igreja Batista Manancial de Águas Vivas, pastor Adão, né, Igreja Batista PIB lá de Belmiro, Braga, e o pastor Zé Augusto, que já deve estar retornando também aí, deve ter que tomar uma água para poder estar falando com os irmãos. Ah, chegou, muito bem, o pastor Zé Augusto está com a gente ali já. Pastor Alexandre, parece que a conexão dele apresentou um problema, mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade então para que todos se apresentem neste momento, para que a gente possa estar se apresentando então. Vamos dar início lá por baixo. Pastor Adão, boa noite, seja bem-vindo, senhor, sua igreja e todos os irmãos que estão conosco nesta noite. O senhor pode estar se apresentando aí também a sua igreja. Boa noite, meu querido apóstolo Mor. Amados e queridos irmãos, é um prazer muito grande poder estar aqui novamente com os irmãos. E esse tema, assim, bastante sugestivo e, assim, trazendo para a gente aqui também esse grande desafio de falar de algo assim tão diferente. Que Deus esteja abençoando aí. Um abração a todos aí, todos que estão acompanhando. E aqui o pessoal da Bíblia de Belmiro Braga também está junto aí. Um abração a todos. Amém. Louvado seja Deus, né? Então, irmão Christian, doutor Christian, boa noite, seja bem-vindo também. Doutor Christian é neurocirurgião aqui em Juiz de Fora. Obrigado. E por consequência, né, coincidência, membro da minha igreja, né? É isso, irmão Christian? Irmão Christian, família. Sim, sim. Ô, irmão Christian, gostaria que o irmão também se apresentasse aí a todos os irmãos nessa noite. Meu nome é Christian Alves Felizardo, sou médico neurocirurgião e membro da primeira Igreja Batista de Benfica. O pastor Bruno é meu pastor. Sou formado pela UFJF e residência em neurocirurgia pela Santa Casa de Belo Horizonte. Amém. Muito bom. Vamos estar falando um pouquinho sobre essas questões também daqui a pouquinho. Deixa eu ver aqui, pastor Cláudio. Boa noite, pastor Cláudio. Seja bem-vindo. Igreja Batista Manancial de Águas Vivas. Não é isso, pastor? Isso. Boa noite, pessoal. Boa noite, pastor Bruno, apóstolo Bruno, né? Misericórdia. Boa noite, demais pastores, doutor Christian. Prazer conhecê-lo. Prazer é meu. E também boa noite aí aos irmãos da IBEMAV, que já estão conectados aí. Meu sogro lá de Leopoldina, que está aí, José Antônio. E eu espero que, de fato, nessa noite, nossa conversa aqui seja bastante edificante. Amém.
pastor Zé Augusto, meu segundo vice-presidente também, primeiro vice-presidente e também auxiliar aqui na PIB de Benfica. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, meu pastor, boa noite, meus irmãos, boa noite, doutor. Hoje a gente tem um doutor, conversa coisa de gente grande, né? É uma bênção estar aqui com os irmãos novamente, com os pastores, com os irmãos, né? Agradeço a cada um aí, cada um que está aí conosco, né? É importante que você compartilhe, né, pastor Bruno? Sim. Né, para a gente atingir o maior número de pessoas, né? E vamos estar falando sobre algo muito importante aqui para as nossas vidas, né? Para a vida das nossas igrejas, aqueles que nós estamos, né, nos relacionando. Então, que seja uma bênção para todos nós. Amém. Amém. Que assim seja, então, em nome de Jesus, nessa noite, né, a gente vai estar agora agradecendo a Deus. Estou vendo aqui vários comentários já, então a todos os irmãos que estão aí pelo Facebook, também pelo YouTube, seja bem-vindo, que Deus os abençoe. Se os irmãos já puderem estar compartilhando aí com seus contatos, né, esta transmissão, esta live desta noite. Tema também bastante interessante, estava conversando com os pastores, os amigos e também com o Dr. Cristian, a realidade aí dessa questão da bioética, né, muito interessante, porque nós vamos falar de vida e de morte, né? E ambas as duas questões, a eutanásia e também o aborto, implica exatamente na morte, né? E a gente vai estar discutindo sobre isso, qual a visão médica desse assunto, qual a visão bíblica desse assunto, e a gente vai tentar trazer esclarecimento aí para todo o povo de Deus e para todos os amigos que estão conosco nesta noite, participando aí desta transmissão. Para nós é uma alegria muito grande, nós, Primeira Igreja Batista em Benfica, em mais um programa Fala aí, Pastor. Eu vou convidar então o pastor Cláudio, que nos eleve a Deus em oração, pastor Cláudio, para que a gente possa dar prosseguimento então à programação dessa noite. A gente já vai abrir daqui a pouquinho com algumas perguntas para poder começar ouvindo aí a opinião dos pastores, depois nós vamos para a parte médica, ok? Pastor Cláudio, nos eleve a Deus em oração. Oremos. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado pelo teu cuidado, pela tua misericórdia, muito obrigado porque podemos esperar no Senhor, ó Deus, porque suas misericórdias que se renovam a cada manhã são a causa de nós não sermos consumidos. Eu te agradeço, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de falarmos da tua palavra, de termos esse espaço aqui, ó Deus, para receber os irmãos, para conversarmos, ó Deus, sobre um assunto tão sério. Pedimos a tua iluminação, que teu Espírito Santo, ó Deus, possa nos iluminar e nos ajudar, ó Deus, neste momento, para que possamos ser edificados e esclarecidos pelo poder do Senhor. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. 19 horas e 28 minutos, né? A gente começou um pouquinho atrasado, nós estávamos preparando aqui, eu estou tentando trazer, inclusive, para os irmãos os comentários, para que a gente possa estar circulando aqui na barra lateral, aqui, ó, na barra lateral da imagem, os comentários dos irmãos. Daqui a pouquinho a gente vai estar colocando, então, também esses comentários aí, para que os irmãos possam estar acompanhando, se Deus assim nos permitir, se eu conseguir também aqui. Se não, a gente prossegue dessa forma mesmo. Muito bem, basicamente hoje nós vamos estar discutindo com os irmãos a possibilidade aí de entendermos sobre a eutanásia e sobre o aborto. Lembrando aí aos nossos debatedores e a todos os presentes conosco hoje pelo Facebook, pelo YouTube, que ambas as duas questões no Brasil são proibidas, né? A exceção para o aborto, que existe aí algumas vacâncias na lei, que permitem, inclusive, que seja realizado o aborto, por exemplo, em caso de estupro e outras questões que talvez o doutor possa trazer para nós com maior clareza. Nesse sentido, no Brasil, nós não temos ainda vislumbrado essa questão do aborto autorizado, o aborto legal e a eutanásia legal. A eutanásia, só para a gente simplificar, é exatamente encerrar a vida de alguém em estado terminal. Depois o doutor Cristian vai estar falando mais claro sobre o termo em si, mas encerrar a vida de alguém com consciência, né? E é muito diferente de morte cerebral, que o doutor, por ser neurocirurgião, vai explicar isso também. A outra questão é a realidade do aborto, né? É encerrar a vida no início dela. E aí a gente tem muitas discussões, né, no âmbito aí científico, no âmbito religioso, onde se inicia a vida, se a vida inicia na concepção e várias outras questões. Nesse sentido, a gente está querendo discutir esse assunto, principalmente por conta de que estamos crescentemente o processo aí do empoderamento feminino, o movimento feminista como um todo, que inclusive está falando sobre a realidade do aborto como de interesse pessoal da mulher, porque a mulher seria a dona do seu corpo. Nesse processo, irmãos,
os irmãos, eu posso fazer uma pergunta assim, bem polêmica, né? Claro, de polêmico, de claro, sempre sou polêmico, né? Como naturalmente polêmico. Bem, os irmãos são contra ou a favor eutanásia e aborto? Eu sou contra. Muito bem. Sou contra. Contra? Totalmente eu contra, também, né? eu também sou contra. Totalmente contra. Ok, né? Ok, contra. E aí, agora eu vou fazer uma pergunta, né? Perguntar lá para o pastor Adão, né? De cara, né? Pastor Adão. Bem, pastor, a gente vai estar assim falando um pouquinho sobre a questão da eutanásia. Só é contra, eu concordo, também sou, né? Mas um caso pessoal, por exemplo, vamos supor que só tem aí o conhecimento de alguém na sua igreja, um membro da sua igreja, que tem um familiar que está em estado terminal, não há possibilidade de cura, e essa pessoa, ainda que no seu final de consciência, solicita à família que lhes sejam desligados toda a forma de sustentação de vida que ele está nesse momento tendo, ou seja, ele está em estado terminal, não há capacidade de mudança desse quadro, dentro da biologia, dentro da questão médica, da ciência como um todo, e ele ainda na sua vacância ou no seu pensamento, ele entende que precisa encerrar esse sofrimento, tanto dele de ver a família sofrendo, quanto da família em ficar vendo esse quadro. O que o senhor me diria relacionado a essa questão? Obrigado, pastor Bruno. Perguntinha boa, né? E é claro que, pastor, eu também vou abrir para meus outros colegas aí, Cláudio e também pastor Zé Augusto, e aí a gente vai ouvir o doutor Cristian. Ok, doutor? Tudo bem. Quanto à pergunta, pastor Bruno, a gente, como eu disse da outra vez, a gente não pode, evidentemente, polarizar. Sim. Né? Eu não posso chegar a um extremo. Existem casos e casos. A gente sabe que a eutanásia, no Brasil, por exemplo, ela é tida como um auxílio ao suicídio. E isso dá, inclusive, uma pena de 6 a 20 anos de cadeia, por sendo um pedido da própria pessoa em consciência. Isso cai para 3 a 6, isso aí está na nossa Constituição. Mas é proibido realizar isso no Brasil, né? Não é um fato assim, que é uma coisa comum, como é, por exemplo, na Holanda e na Bélgica. Aqui no Brasil, não. Então, o meu conselho a esse membro da igreja, né, para ele, seria para esperar um pouquinho, né, dá um tempinho, espera para ver, porque, de repente, né, acho que do jeito que a ciência está, consegue chegar a um resultado, né, e consegue uma solução para isso. Seria isso aí uma última instância. Né, uma última instância. Eu, particularmente, como já disse, não sou a favor nem da eutanásia, nem do aborto, mas, como eu disse, existem casos e casos. Né? Chegando a um ponto de não ter mais jeito, né, havendo consenso da família, ao meu entender, não se deveria ser praticado. Né? Mas eu aconselharia esse familiar a postergar um pouquinho isso, tentar ver se ainda consegue uma solução. Ok. Pastores e doutor Cristian, a situação é a seguinte, parece que o Zoom me enganou, né? Ele já está aqui acelerando o processo para que a gente reinicie a nossa conversa, e em torno de 40 minutos que a gente tem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desconectar os senhores, e aí no mesmo link que eu enviei, os senhores retornam com clicando novamente no link, ok? Eu vou fazer isso cerca de 2 minutos, então, só para poder os senhores retornarem aí, para a gente iniciar e não ter problema aí de sermos interrompidos. Inclusive, o pastor Alexandre, ele está me pedindo também aqui a condição de entrar, que os irmãos já estão vendo aí. O pastor Alexandre está me pedindo essa possibilidade para poder estar entrando. Eu vou só desconectar rapidamente aqui, os irmãos, então, reiniciam, ok? Ok, irmãos? Então, aguardo os irmãos novamente aqui, para que a gente possa estar retomando aí novamente a participação aí dos irmãos. Visto que nós temos um tempo, né, limitado aí pelo programa, que é o programa Zoom, para que a gente possa estar tentando exatamente funcionar aqui de forma mais tranquila, ok? Deixa eu só ver se o pessoal já
já está ativo novamente aqui. Deixa eu só ver se o pessoal voltou para a gente estar startando novamente aqui a nossa conversa. Enquanto isso, a gente vai tentando aí colocar também os nossos comentários dos irmãos que estão comentando aí ao longo da transmissão. Bem, estou aguardando aqui os irmãos retornarem. É uma situação bastante complexa, irmãos. É um tema que mexe exatamente com a questão sentimental, a questão espiritual. Portanto, eu gostaria também da participação dos irmãos. E a gente já tem aqui uma participação. Eu pedi ao irmão Claudemir para poder enviar de novo, irmão Claudemir, porque todos os comentários foram aqui passando e acabou que eu perdi a citação do livro de Êxodo que o irmão colocou para nós. Eu gostaria que o irmão, por favor, reenviasse essa citação para a gente estar aqui, então, também lendo o texto dessa noite, né? Bem, a questão e aí foi colocado pelo nosso querido pastor, o pastor Adão, né, é que a gente precisa pensar em pelo menos algumas questões que eu vou deixar os pastores estarem debatendo nesse momento, ok? Dentre elas, a gente citou aí a própria realidade da evolução da ciência, né, e as coisas que a ciência realmente pode promover para nós, a fim de que a gente consiga. O pastor Alexandre está de volta, daqui a pouquinho eu vou trazê-los, né? Bem, está faltando o Christian, cadê o Christian? Doutor Christian, pastor Adão, deixa eu ver se ele já está aqui também, né? Pastor Zé Augusto, estou trazendo o pessoal aqui para que ele já possa estar participando com os irmãos, ok? E a discussão, irmãos, ela traz exatamente um consenso, ou pelo menos um conflito de ideias, porque às vezes nós pensamos exatamente na possibilidade, inclusive, de permitirmos que isso aconteça, com a forma de tentar até minimizar o sofrimento de alguém. A gente acredita que talvez poderia estar facilitando aí a condição dessa pessoa ter minimizado o sofrimento, né? Eu estou já com o pessoal aqui, deixa eu só ver, doutor Christian, que eu não estou vendo ainda. Ele não sei se ele está conseguindo lá, tentar mandar uma mensagem. Enquanto isso, né, aqui na nossa sala de justiça, né, a gente tem aqui os pastores que já estão conosco, né, Deixa eu só ver quem já chegou aqui. Muito bem. Está ali o pastor Cláudio, o pastor Alexandre, o pastor José Augusto, pastor Adão. Não é isso, pastor? Boa noite também. Deus abençoe. Deixa eu só ver se por um acaso o irmão Christian conseguiu voltar. Está aqui, chegou, está chegando aqui. Para a gente completar a nossa imagem nesse momento dos nossos debatedores, dos nossos participantes, ok? E vou aproveitar e já pedir também o Luciano, que está para mim fazendo aqui a verificação online, né, de tudo que está acontecendo, para poder a gente verificar se está funcionando direitinho a transmissão aí também no Facebook e também no YouTube. Retomando então a nossa discussão, ô Luciano, você pode ficar à vontade, tá, Luciano? Mexendo agora aí, você pode ficar à vontade. Retomando então a nossa discussão, meus irmãos, a gente estava falando aqui sobre uma questão que julgo aí ser bastante pertinente nesse tempo, né, sobre a característica exatamente da permissão da eutanásia. O pastor Adão já coloca uma ideia de que ainda, né, que não seja interessante, o pastor só acha então que deveria deixar, inclusive, as pessoas discutirem. Se houvesse a possibilidade de autorização de eutanásia no Brasil, só acha que as pessoas poderiam discutir se permitir ou não? O pastor, no meu entender, nem tudo que é permitido, a gente falou na semana passada, nem tudo que é lícito também, nem tudo convém. Sim. Então, eu imagino que a gente, como cristão, a gente não deve aderir a todas as coisas. Acredito eu que, mesmo sendo liberado, nós precisamos nos posicionar contra. Sim. Porque, enquanto a vida, né, nós não temos essa autoridade para interromper uma vida. Esse é o meu ponto de vista. E, assim, aí vem... Esse é o ponto de vista meu, como pessoa, como ser humano, como pastor. Ok. Agora, tem os pontos científicos, os pontos, né, dos profissionais, que aí já é outra área, outro debate. Ok. Bem, o irmão Claudemir, alguém, por favor, o pastor Cláudio, que está mais cá... Não, o pastor Cláudio Crente, aí poderia abrir a Bíblia, Êxodo, capítulo 20, versículo 13, né? Os pastores aí, os crentes aí, não, irmão Cristo, os crentes puderem abrir a Bíblia, Êxodo, capítulo 20. Não matarás. Hein?
Não matarás. Não matarás. É o irmão Claudemir, lá de Sertânia, no Pernambuco, mandou pra gente aí essa referência bíblica, ok? Muito bem. Po- O doutor Cristo, você poderia explicar para nós então o conceito aí dessa característica da eutanásia? Eu só estava conversando, a gente estava conversando um pouquinho mais cedo. Sim, sim, nós conversamos mais cedo a respeito disso. Pastor, a eutanásia não é permitida pelo Código de Ética Médica brasileiro. Sim, Não é permitido ao médico brasileiro a realização da eutanásia, tá? Mesmo que o familiar solicite, mesmo que o paciente solicite, o Código de Ética Médica proíbe o profissional brasileiro de realizá-lo. sim. E se isso for, se houver a suspeita disso, ocorrem severas sanções dentro do Conselho Nacional de Medicina e do Conselho Federal de Medicina. Não pode fazer. Inclusive, o senhor estava até explicando também que seria até uma forma de homicídio doloso, na verdade, né? Homicídio doloso. Aí entra na questão que eu estava conversando contigo mais cedo, né? Aí é uma questão legal. Eu não sou advogado, Sim, mas sem ultrapassar a pauta da minha competência, a gente não pode realizar a eutanásia, tá? A eutanásia ela é regulamentada em outros países, sabe? Eu não me lembro, que não me recordo. Eu sei que na Europa tem país que permite a eutanásia, tá? E existe até mesmo a eutanásia assistida, né? Que é uma forma de suicídio, né? sim. Agora, no Brasil, não tem como a família nem o paciente solicitar ao médico a eutanásia. Perfeito, perfeito. Irmãos, E a então, eutanásia, o que é a eutanásia? A eutanásia é a interrupção da vida, tá? O paciente, sendo ele terminal, então, aí é a questão do motivo da eutanásia, né? Ele não tendo mais possibilidade de cura, ou ele estando em sofrimento intolerável, ele deseja interromper a própria vida, ele ou a família. Isso daí se fosse permitido, existem técnicas para isso. Essas técnicas elas não são ensinadas a médicos brasileiros, mas isso existe técnicas fora do Brasil para que isso seja feito, entendeu? perfeitamente. Então, a gente tem um conceito, pastores, da realidade da eutanásia, né? A interrupção da vida por vontade própria do paciente ou de familiares, desde que ele esteja em sofrimento crônico, né, ou com impossibilidade de cura da sua enfermidade. O pastor Adão colocou, estou vendo aqui muita gente colocando também os comentários aqui pelo Facebook, 99,9% é contra a eutanásia e contra o aborto. Pastor Cláudio, o senhor quer falar alguma coisa, pastor, sobre esta mesma pergunta, da mesma forma que eu coloquei ao pastor Adão? Então, da forma como você colocou para o pastor Adão, eu penso o seguinte: você falou assim, se algum membro da família enfermo no estado terminal e algum membro da igreja, né, falar contigo, procurar o pastor e perguntar qual a opinião, bom, eu pauto o ministério no sentido de não opinar em questões familiares. Esse é um primeiro ponto. Então, questões familiares, geralmente, os irmãos que me procuram para esperar assim que eu tome alguma decisão por ele ou que eu incentive alguma decisão específica, vão ficar esperando. Geralmente eu não dou esse tipo de opinião porque é da pessoa lá, é da família e eu não posso me meter mesmo. Então por aí já resolveria o problema. Pastor Cláudio, me permita ser enfático numa questão. Essa faculdade não pertence ao médico no Brasil e nem é permitida à família nem ao paciente. Sim, sim. O paciente não pode pedir e a família também não pode pedir. E o médico não pode executar. Isso não pode fazer. A eutanásia não é permitida no Brasil. Não entendi. Eu entendi a fala do doutor. Entendeu? É porque o Bruno, quando o Bruno formulou a pergunta, ele formulou dessa direção. Sim, sim. Quando o pastor Bruno fez Agora, a pergunta, ele... Tem uma outra questão aí que foge um pouco dessa pauta, que é a eutanásia e a eutanásia e o aborto, né?
que pode vir a assustar alguns questionamentos. Ô, doutor, Né? antes do senhor falar, doutor, eu já creio que é o que o senhor vai falar. Tem uma pergunta aqui agora no Facebook, Gessiane Cardoso. Ela está perguntando se desligar os aparelhos em caso de morte cerebral seria considerada eutanásia, que talvez seja aí a direção que o senhor vai falar nesse momento. Até a gente conversou sobre isso hoje, né, Sim, do pastor Bruno? sim. Não, A Gessiana Cardoso, o nome dela aqui, tá? primeiro a gente tem que deixar claro que é morte cerebral. Sim, A morte cerebral ocorre quando o sistema nervoso central, ou de forma bem básica, o cérebro, ele morre. Quando o cérebro morre, não existe mais a possibilidade daquele ser humano do qual está em questão volte à vida em sociedade. Aquele intelecto, aquelas memórias, aquela personalidade, aquela mente está irremediavelmente perdida. O paciente em questão, no caso de morte cerebral, é um corpo vivo com cérebro morto. O coração está... O organismo em questão ele está sendo mantido vivo por máquinas. Neste caso, no qual existe um protocolo muito rígido, estabelecido pelo Conselho Federal de Medicina e reconhecido pelo Ministério Público, é diagnosticada a morte cerebral, a equipe médica desliga os aparelhos. Neste caso, não é eutanásia, porque o cérebro está morto. Na eutanásia, o cérebro está vivo, o corpo está vivo, doutor, tudo está vivo. sim, isso torna uma questão bastante tênue, né? Na verdade, seria tênue, uma linha muito próxima entre a característica exatamente da eutanásia e o próprio desligamento, porque na ideia, às vezes, assim, de uma questão sentimental, né? Isso pode parecer até, assim, houve um caso, digo isso familiar, do meu primo também pastor em Petrópolis, teve morte cerebral decretada pelo neurocirurgião, mas a família não permitiu que se desligasse os aparelhos, achou que deveria manter o pulmão funcionando com a respiração mecânica, visto que o coração estaria batendo. Então, o senhor deixou muito claro o seguinte, a morte cerebral ela é diferente da eutanásia no sentido de que a gente tem um órgão que comanda o nosso corpo morto e um corpo e o restante do corpo vivo. A eutanásia, na verdade, nós temos um cérebro vivo que comanda o corpo, que seria no Brasil considerado, quando ele para, definitivamente morto, não é isso? Vamos tentar explicar isso através de exemplos. Imagine um paciente com câncer em estágio avançado. Sim. Tá? Um paciente que tem câncer de próstata, em fase muito avançada, com metástases ósseas. É muito doloroso, dói muito. As metástases ósseas elas vão produzir uma dor crônica e um sofrimento constante. Digamos que esse paciente ele não tenha mais, os oncologistas, que é uma especialidade médica, eles não tenham mais a oferecer a esse paciente. Ele é considerado, então, terminal. Digamos que ele tem aí um tempo de vida de 1 ano. Mas é um paciente que ele está vivo, ele interage Sim. com seus familiares, Sim. entendeu? Mas a gente não pode dar aí uma esperança para ele superior a 1 ano de vida. Sim. Ele tem que tomar morfina, ele tem que ser cuidado, porque ele não toma mais banho sozinho. Ele tá... Já viu o paciente com câncer em fase avançada, como é que ele fica magrelo? Sim. É a caquexia, entendeu? Esse paciente, digamos que ele desista da vida. Ele sabe que ele não vai sobreviver e, por opção própria, ele não quer esperar que a doença leve a vida dele ao fim, o fim natural.
ele não quer mais sentir dor, ele não quer mais depender de outras pessoas para que cuidem dela. Ele deseja, então, a eutanásia. Um outro caso, um segundo caso, um paciente que teve um acidente automobilístico. Um paciente que está com uma vítima de acidente de moto, que acontece todo dia, sem capacete. Ele teve um traumatismo crânioencefálico grave. E com isso, o cérebro foi tão severamente danificado que ele entrou em morte cerebral. Mas o resto do corpo está perfeito. Bom, então esse paciente, ele vai estar do acidente de moto, obviamente. Ele vai estar num respirador, ele vai estar sendo alimentado por uma sonda. Mas, entretanto, o intelecto dessa pessoa, as memórias, isso está definitivamente perdido. Já não existe. Não existe qualquer possibilidade dele voltar à vida em sociedade. Nesse caso, quando você desliga os aparelhos que mantêm ele vivo, ou seja, respirando, quando você faz isso, você não está realizando eutanásia, porque esse paciente ele está dependendo daquelas máquinas para viver constantemente. Enquanto que aquele com câncer de próstata, ele não está dependendo de máquina nenhuma. Ele tem a vida dele condenada em razão de uma doença que inexoravelmente irá matá-lo. Mas ela não vai matá-lo a qualquer momento. Muito provavelmente ela vai demorar alguns meses para poder matá-lo. Fui claro? Perfeitamente. A verdade é o seguinte, que independente do estado avançado que a pessoa esteja, de doença ou problemas que possam fazer com que ele desista de viver, no Brasil não lhe é permitido o encerramento, ou seja, a antecipação do findar da vida dele. No caso da morte cerebral, no caso da morte cerebral, que foi a pergunta que fizeram aqui, é extremamente diferente, porque para ser considerado morte, necessariamente precisa começar também pela morte do cérebro, não é isso? Porque se a pessoa teve um infarto, o coração parou, ou o pulmão parou a respiração, ainda não é considerado estado de morte, né? Porque existe a possibilidade de ressuscitação desta pessoa em virtude aí dos seus, da parada cardio ou da parada respiratória. No caso da morte cerebral, não há jeito de reverter esse quadro, seria isso? Um paciente que esteja em coma, câncer de próstata, ele não está dependendo de máquina. Não é algo raro de acontecer. Ocorre um traumatismo crânioencefálico ele tem grave, a vida dele ocorre um AVC condenada em razão de uma doença que inexoravelmente irá matá-lo. Exames diagnósticos, mas ela não vai matá-lo a qualquer momento. E averiguando que a morte cerebral não aconteceu, o aparelho vai ser mantido ligado por tempo indeterminado. Entendi. E o paciente pode vir a acordar semanas, meses depois. Entendi. E existem casos muito peculiares que a literatura, até mesmo o cinema, explora, de pacientes que ficaram anos em coma e depois acordaram. Sim. Entendeu? Sim. Mas aí não são pacientes que cursaram com a morte cerebral. Entendi. Porque a morte cerebral é um estado irreversível, no qual você tem um corpo vivo e um cérebro morto. Sim. Doutor, só para poder, também houve uma pergunta aqui, e eu gostaria de repassá-la agora para os pastores, porque ela foi diretamente aos pastores. Irmã Ingrid Melo, boa noite. Pastores, os pastores aqui. Ela pergunta o seguinte, os pastores são contra ou a favor da distanásia? E aí a distanásia é o contrário da eutanásia. Eu vou tentar ler para os irmãos aqui uma definição de distanásia. É o prolongamento exagerado da agonia, sofrimento e morte de um paciente. O termo também pode ser empregado como sinônimo de tratamento fútil e inútil, ou seja, uma atitude médica que na intenção talvez de estender a vida do paciente ou da família, do paciente terminal, submete esse paciente a grande sofrimento. É mais ou menos isso, doutor? Exatamente. Irá matá-lo. Exames diagnósticos. Mas ela não vai matá-lo a qualquer momento.
Isso E aí averiguando que a produzir morte um sofrimento cerebral não desnecessário. aconteceu, Ou seja, a no sentido, o distanase... aparelho vai ser mantido ligado. No sentido tempo contrário, existe a indeterminado. E o ortotanase. paciente pode vir a acho que tá acordar misturando os semanas, sons. meses Espera um depois. minutinho só. Aí, agora vai resolver. Doutor, então, essa questão da distanase, ela assim, é como se fosse prolongar o sofrimento, seria isso? É prolongar o sofrimento do paciente. A morte é prolongada. Ele vai ocorrer um tratamento inútil, entendendo? Porque ele não vai curar o paciente e não vai aliviar a dor dele. Entendi. É algo assim, é algo muito peculiar. Isso aí hoje não creio numa maneira disso ser praticado de uma forma racional. Porque o objetivo do médico é aliviar o sofrimento e salvar a vida. E essa prática aí vai contrária a toda a ética médica. Ok, perfeito. Distanase, então, pastores, a pergunta, os irmãos são contra ou a favor da distanase? Depois desse esclarecimento também, assim, do Dr. Cristian, na verdade, distanase seria a forma de prolongar a vida das pessoas, e aí, como o doutor está colocando, de forma inútil. A pergunta da Ingrid Mello, começando aí, então, pelo pastor Zé Augusto, né? Ingrid Mello, da sua igreja, pastor Cláudio? Isso, exatamente. Sim. Interessante assim, porque na verdade é um termo que eu desconhecia, né, esse da distanase. Mas pela explicação, assim, a gente vê que além de ser uma coisa antiética, né, é praticamente uma tortura, né? Uma Sim. tortura tanto para a pessoa que está, né, sofrendo com a doença, que está agonizando, né, tanto para com a família, né, com aqueles que estão ao redor, com aqueles que convivem, né, e que tem que passar por essa situação aí, né? Então a gente, lógico, já tive casos na família onde, né, a minha avó, né, ela ficou em coma vários e vários dias, né, e é lógico que a gente não queria que ela fosse embora, né? Sim. Mas a gente também entendia que havia um limite, né? Um limite para ela. Será que valeria a pena, né? O sofrimento, né? O continuar vivendo do jeito que ela estava vivendo, que estava, né, em coma, assim, estava dormindo, e não falava, não tinha reação nenhuma, né? E aí os médicos diziam, no caso, que ela não estava sentindo nada. Mas existem casos onde é o contrário. Então, assim, da mesma forma como a eutanásia é algo, né, aterrorizante, difícil de se imaginar e de se aceitar, entendo a distanase, que é algo novo para mim, né, também é algo difícil de engolir, né, de aceitar, de entender, na verdade. Ou seja, também não concordaria. Confere, pastor? Não concordaria. Pastor Alexandre, o senhor não falou ainda? Uma boa noite a todos. É uma questão bem importante no nosso tempo, né? Trata dessa questão como o Dr. Christian já elucidou, né? Uma questão bioética, né? É inaceitável prolongar o sofrimento de alguém, né? Se existe ali a possibilidade natural da pessoa passar esse momento, né? E esse sofrimento não se prolongar. Então, essa questão de distanase, ela é desumana, né? Você dá um medicamento para alguém para tentar prolongar a vida sem que haja uma esperança dentro da ótica da medicina, né? E da biologia de resolver aquela situação. Né? O caso que o doutor ia entrar aí, ele chegou a citar o nome, ortotanásia, né? Depois eu queria fazer uma pergunta a respeito disso, né? A ortotanásia? Eu achei bem similar a essa questão da eutanásia aí, na questão não chega a ser eutanásia desligar os aparelhos, como ele colocou, dentro da morte cerebral. Mas será que a ortotanásia não tem uma similaridade com isso? Eu sou completamente contrário à pergunta que foi feita. Sim, a questão aí dessa distanásia, né? Prolongar o sofrimento, acho que é muito desumano, né? Então a gente tem que compreender. A família sofre, como o pastor Zé Augusto colocou. Eu mesmo tive os últimos meses de vida do meu pai, ele passou mais na UTI e no quarto de hospital
ele teria que ser liberado de 3 em 3 meses para poder passar um dia em casa e depois voltar para o hospital. Foi um ano inteiro assim. Né? Eu estava vendo o sofrimento dele, a minha mãe assistindo isso, a gente, né, com toda a fé, pedindo a Deus para aliviar, para resolver a situação, mas num dado momento nós oramos juntos, eu e minha mãe, Senhor, acho que é melhor. Né? E a gente não poderia mais, nem pedir para os médicos, nenhuma condição assim de prolongar a vida dele. Estava nas mãos de Deus, mas quando a gente compreendeu aquele momento também, a gente viu que o sofrimento estava prolongado demais. Então, se alguém aplicasse uma situação dessa de eu vou manter ele vivo para a família ficar feliz, será que, né, isso redunda em felicidade para a família e para a pessoa que está sofrendo? Né? Irmãos, como estava dizendo aos irmãos e a todos que estão acompanhando aí esse debate, eutanásia e aborto, é um tema bastante complexo pelo fato exatamente de às vezes não ser discutido nos nossos arraiais, né, de igreja. Mas a importância que os irmãos estão vendo trata exatamente de pessoas, de vidas e de sentimentos. Estamos falando de nossos familiares, de nossos conhecidos, de nossos amigos que passaram ou que poderão passar por situações semelhantes e nós sermos colocados, às vezes, nessa questão em xeque. Né? Mas aqui, eu gostaria, antes do pastor Cláudio responder e do pastor Adão responder, porque o pastor Zé Augusto e o pastor Alexandre, contrários também à distanásia, viu, Ingrid? Só deixar aqui, olha, a Jéssica agradece, Ariane Abrantes, eu e meu esposo, o pastor Alexandre, estamos aqui juntos. A Ana Fernandes, ela diz o seguinte, é muito complexo. Jó teve diversas úlceras pelo corpo e os irmãos podem acompanhar por aqui, tá? Tem aqui os comentários foram inseridos aí. Jó teve, onde que está muito complexo, Jó teve úlceras pelo corpo, mas Deus o poupou e foi curado. Aí ele perguntou, a Ana pergunta, se houver morte cerebral, acho que já é morte de fato, portanto. Nesse sentido, concordo que seja desligado o aparelho. Depois que o pastor Adão e o pastor Cláudio responderem, tem mais uma pergunta, e aí eu acredito que também é para o doutor Christian. Quem que decide desligar os aparelhos no caso da morte cerebral? A família ou os médicos? Só segura um pouquinho. Ana Fernandes, sou totalmente contra a distanásia. Não escolheria para um familiar meu nunca, e acho que não se usa mais fazer. A Lísia Florenzano, ela está perguntando agora, daqui a pouco nós vamos entrar sobre o assunto aborto, Lísia, e aí uma questão permitida no Brasil, o aborto em virtude do crime de estupro. Este caso a gente daqui a pouquinho vai estar falando também. E a Lísia quer saber dos pastores o que eles acham da questão do aborto em caso de estupro. Logo depois. E por fim, o Igor está falando, aproveitando a pergunta do irmão Gleison, qual a opinião dos pastores a respeito do desligamento dos aparelhos em caso de morte cerebral, tendo em vista as questões da fé no impossível? Caramba, essa aí foi funda, hein? Pastor Cláudio, meu amigo, diz aí, o que o senhor acha da distanásia? Olha, diante da explicação técnica do doutor, eu também, como Zé Augusto, eu também não conhecia o termo, né? Que a Ingrid colocou ali. Eu conversei com ela essa semana. É um termo muito pouco conhecido. Muito pouco conhecido, entendi, beleza. Então, diante da explicação... Realmente é algo que não se pratica. Isso aí. Tenta se extirpar. Diante da explicação técnica do doutor, sou completamente contra, porque vai muito pelo interesse da família, né? Não, mas não pensa na questão da pessoa em si. Do sofrimento da pessoa em si, né? Exatamente. E você, pastor Adão, o que o senhor me diz? Eu sigo a mesma linha, porque eu vejo, nesse caso, né, já que não existe possibilidade de uma melhora ou de uma cura, ou não vai prolongar a vida de uma forma saudável, seria, no caso, o prolongamento do sofrimento. Tentar prolongar a vida de alguém, expondo-a ao sofrimento maior do que ela já vem sofrendo em virtude da doença. Basicamente seria isso. Pois é. Se o quadro, né, clínico dele, os técnicos nisso, o pessoal especializado, os médicos, a junta médica, o pessoal que são realmente o pessoal que entende disso aí, chegou a essa condição, eu acredito que realmente não tem como prolongar. Né?
Não dá para você prolongar. Igual a pergunta que foi feita aí ainda há pouco sobre a questão de desligar o aparelho, né, da pessoa que já teve morte cerebral quanto ao milagre. Aí eu pergunto, você já orou? Você já orou com fé? Então, não... Se você já orou com fé, a família orou com fé, e não foi resolvido o problema, então... Não vamos, né, eu acho que nós vamos aprofundar um pouquinho mais nessa questão aí da eutanásia, distanásia, que é algo muito interessante, né? Distanásia, na verdade, é uma forma exatamente de tentar agradar o coração da família, fazendo com que a pessoa fique mais tempo, como o pastor Zé Augusto disse, a vozinha queria. Mas assim, Deus tinha um outro propósito. E vem outra questão também, né? É que às vezes a gente quer a presença dessa pessoa, mas a gente mesmo, por desejar, impõe ao médico o sofrimento nesta pessoa em virtude exatamente do sofrimento que ela vai ter. Isso seria não só antiético, mas uma falta de amor extremamente grande com esse ente querido. Ô, irmãos, doutor, para o senhor responder então, no caso aí de morte cerebral, né, quem que decide, médico ou família, para poder desligar os aparelhos? Diagnosticada a morte cerebral e cumprido todos os protocolos, e cumprido o protocolo que é bem estabelecido, sim, a equipe médica desliga os aparelhos. Não depende da decisão da família. Ok, perfeitamente. Então a resposta aí para o Gleison. O Gleison, no caso, tendo o diagnóstico de morte cerebral após o protocolo ter sido cumprido, a família será questionada se os órgãos poderão ser doados ou não. Entendi. Se o paciente em questão decidiu em vida doar os órgãos, a família pode obedecer ou não a vontade do paciente. Okay. Ou seja, mesmo se ele que tiver decidido em vida por doar os órgãos, mas depois de fechado o protocolo, a família não quer que os órgãos sejam doados, a gente obedece à família. Okay. Agora, se o paciente já deixou claro em vida de que ele não quer doar os órgãos, aí a equipe médica não mexe, não doa os órgãos dele. Agora, se ele não decidiu nada em vida e a família decide doar os órgãos dele, aí a gente obedece à família. Ou seja, a decisão final é da família. Sim. A não ser que em vida o paciente tenha documentado sua vontade de não doar os órgãos. Okay. Mas reitero que depois que fecha o diagnóstico, desliga-se os aparelhos e isso não depende de decisão familiar. Perfeito. Gente, o nosso tempo nós temos um pouquinho aqui apertado, mas vamos lá então. Passando essa questão da distanásia, né, dessa realidade aí do desligamento dos aparelhos, né, foi a pergunta do Igor, e aí os pastores, né, que o pastor Adão já até começou a responder sobre ela, a opinião dos pastores sobre a questão do desligamento. Nesse caso, onde ficariam as questões da fé no impossível? Declarada morte cerebral, pastores? Pode começar, Cláudio. Você que está aí doido para poder falar. O Igor me arrumou uma situação complicada. O Igor é lá da igreja. Ele arrumou uma situação complicada. Aqui ainda tem uma pior um pouquinho, que é a esposa do pastor Zé Augusto. E o Michael Schumacher, do Schumacher, eu vi ali. Vamos lá. Então, mas a Bíblia fala sobre fé racional, né? Sim. Fala sobre fé racional. Nós não temos... A nossa fé, ela não tem como... A gente tem fé, mas a gente não tem como ter controle sobre as situações que vão acontecer mediante a essa fé. Nós cremos que podemos fazer determinadas coisas através do poder da fé, mas nós não temos como dar um prognóstico do que vai acontecer no final. Então, é complicado demais uma pergunta como essa. Como eu disse, com relação a outras pessoas, eu não daria opinião alguma, eu daria opinião com relação à minha família. Se fosse minha mãe, meu pai, um irmão mais novo, alguém da minha família, eu poderia dar uma opinião acerca disso, mas com relação a pessoas de fora, de forma alguma, porque isso é muito familiar mesmo. E como é que a gente exerce um tipo de fé? Porque se fosse assim, irmão, se a gente ia num velório, por exemplo, orava, o defunto levantava. A gente não ia ter doentes mais, é só ficar na porta do hospital orando. Então,
A gente não tem esse poder todo que a gente acha que tem. Então, tem coisas que as questões técnicas, nós temos um médico aqui conosco, as questões técnicas é que definem isso, né? E a gente não tem como ir contra. É técnico mesmo, não tem jeito. Pastor Cláudio, eu acredito até que seja interessante o pastor ter tocado nesse assunto, porque, na verdade, eu acho que as coisas se confundem um pouco, né, nesse contexto aí da fé, do poder, porque a gente vê muitas pessoas, né, na verdade, ou pelo menos algumas pessoas, utilizando isso aí dessa questão do dom, né, dizer que tem um dom de curar, o dom de ressuscitar, o dom de não sei o quê, e aí banaliza o próprio poder de Deus na nossa vida, né, e na vida das pessoas. Né? Essas pessoas são muito mais poderosas do que o próprio Deus. Né? É tipo assim, Jesus falou assim, o Espírito sopra onde quer, vai para onde quer, você não tem controle sobre isso. Ontem eu estava vendo um vídeo de uma família que o menino afogou, eles chegaram com um moleque praticamente morto no hospital, e eles começaram a orar, e o menino levantou. 20 minutos depois foi um filme, né? Não, eu vi isso um vídeo que aconteceu aqui, alguma coisa que aconteceu aqui no Brasil. Não identifiquei assim, não foi o filme não, foi um vídeo mesmo da família, e o menino estava ele chegou praticamente morto, ou morto mesmo no hospital. A fala do rapaz é que ele chegou morto. O pai estava chorando muito, chorando emocionado, porque o menino voltou à vida. Aí, como é que faz? A gente não tem controle sobre isso. A gente ora com fé? Ora. Mas o milagre quem faz é Deus. Essa é a questão, pastor. Eu estava exatamente querendo colocar isso. O tempo dos pastores também está terminando aqui, para poder a gente reiniciar, tá, pastores? Eu não vou prolongar muito hoje, não. Mas, assim, a questão a pergunta foi colocada o seguinte: olha, o que os pastores vão dizer sobre a questão da fé no impossível? Nós temos fé no impossível, nós pedimos a Deus e consagramos aí a nossa petição naquilo que não é possível a nós fazer. Mas se Deus não realizar, não significa dizer que Ele não quis realizar para poder ir contra a nossa vontade, porque a vontade dele precisa ser soberana em todos os aspectos, até naquilo que nós somos, assim, até aquilo que às vezes não é confortável para a gente. Certo. Bruno, me permite só mais uma última fala nesse sentido. Sim. Jesus foi procurado por 10 leprosos e disse para ele o seguinte: vá ao sacerdote e te mostra. O que o sacerdote representava ali? Ele chancelava a cura que aconteceu. Sim. O sacerdote, no caso, era o técnico, que falava, não, tudo bem, vocês estão curados. E assim a medicina é a questão técnica que vai dizer se vai ou se não vai. A gente não tem como ter controle sobre isso. Pastores, eu vou fazer o seguinte, pastores e irmãos, mais uma vez, se possível, assim, eu acho que o bate-papo está interessante, está bacana. Particularmente, eu admiro muito todos que aqui estão, os irmãos sabem disso, né? O conhecimento de todos aqui. E obrigado aos irmãos, né, por essa disponibilidade, deixar aí o aconchego, às vezes, do lar, no final de semana, num feriado prolongado, as igrejas, para poder estarem participando conosco nesse bate-papo, que eu acredito que está sendo, assim, esclarecedor e muito importante, ok? Eu vou fazer rapidinho, eu vou colocar aqui a participação de um irmãozinho nosso, cantando e louvando ao Senhor. Vou desconectar aí, porque faltam 2 minutos para poder a gente encerrar a nossa conexão, e aí eu vou iniciar de novo, os irmãos voltam do mesmo jeito, ok? Eu posso contar dessa forma? Perfeitamente. Então, deixa eu só chamar aqui, enquanto isso, né, a gente vai chamando aqui os irmãos, a gente colocar aqui uma participação dos irmãozinhos que estarão cantando nesse momento para a glória do nome do nosso Deus. E aí eu vou convidar a irmã Daniela Alvim, que vai estar adorando ao Senhor com você nessa noite. Deus abençoe.
Isso aí, programa Fala aí, Pastor. Estamos de volta, né? Para a glória do nome do nosso Deus. Estou faltando só receber aqui o Dr. Christian, né? Que também já deve estar se reconectando, né? Então, louvado seja Deus. Pastores, muito obrigado aí, né? Pela participação dos pastores. Vocês podem liberar aí, por favor, o áudio de vocês aí, cada um de vocês, por favor? Isso, obrigado. Aí, tá todo mundo me ouvindo direitinho? Pastor Adão, todo mundo me ouvindo? Ok, Tranquilo. Beleza, então vamos lá. A gente vai continuar um pouquinho falando sobre essa questão. O Dr. Cristo também já deve estar chegando por aí. Bem, meus queridos, tema, acredito que está rendendo uma situação bastante interessante, né, que a gente às vezes não pensa, mas a gente precisa também estar discutindo, porque nossas igrejas precisam serem informadas. Bem, vamos mudar um pouquinho agora, sair da eutanásia, da distanásia, da ortotanásia, da Vamos partir agora para a questão aí, meus queridos amigos e irmãos, para a realidade aí do aborto. A gente já teve uma pergunta aqui, eu já julgo interessante, que é uma das possibilidades do aborto autorizado no Brasil. Pastores, o que os senhores me dizem aí? O que os senhores me dizem e o que orientam suas ovelhas em relação ao estupro? E aí gerou exatamente uma gravidez indesejada por conta do estupro. Lhe é permitido, pela lei, aquela que sofre o estupro, inclusive abortar esta criança. O que os senhores me dizem dessa pergunta que foi aqui apresentada? Pode ficar à vontade, alguém escolher, pode começar à vontade. Pode começar então, pastor? Pode. Então, assim, tanto com relação ao tema, os temas anteriores, quanto a esse que a gente vai tratar a questão do aborto agora, né, e todas as suas facetas aí, né, é algo muito pessoal, né? A gente está falando aqui, lógico, que numa questão geral, né, mas a gente sabe que, assim, a pessoa que infelizmente chegar a passar por essa situação, ela vai ter que tomar a sua decisão, né? E aí, com relação ao aborto, né, eu penso que nós, como cristãos, né, o nosso pensamento ele deve ser sempre a favor da vida, né? Alguém, em algum momento, aí citou o livro de Jó, né? Lá em Jó, capítulo 42, versículo 1, fala assim: bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, né? E o profeta também fala, né? Deus falando a ele em algum momento, dizendo assim: eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, né? E não sou eu quem sei, é Deus. Quem diz, Jeremias, quando ele tem ali o seu encontro com Deus, né? Ele também ouve Deus falando com ele, né? Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Salmo 139, ele fala a mesma coisa, né? Então, independente da situação, aquela é uma vida que já é amada e ela é conhecida por Deus, né? Temos conhecimento de uma pessoa que viveu essa situação e que ela fez a opção pela vida, né? E a vida, independente de como aconteceu, ela é amada, ela é dada por Deus e ela deve ser tirada por Deus também, né? É algo que a gente precisa ter aí. Hoje a gente tem aí várias possibilidades, né, de acompanhamento, de tratamento, né, seja psicológico, psiquiátrico, né, que vai ser, que pode amenizar de repente a situação da mãe que gerou esse filho, né, fruto de um estupro, né, e a criança não deve pagar por este erro, né? Este é o meu pensamento. Lógico assim, que eu imagino que as mulheres aí de repente possam ter um pensamento, principalmente as feministas, né, tenham um pensamento contrário a isso. Imagino que dentro das nossas igrejas, ou pelo menos espero, né, que dentro das nossas igrejas a gente não tenha esse movimento, esse pensamento, mas é o que a gente tem que ter guardado no nosso coração, né? Foi o que falou lá o irmão lá de Pernambuco falou, né? Êxodo 20:13, né? É muito claro, não matarás. E a minha esposa está grávida, graças a Deus, né? E a gente já lá no iniciozinho, na primeira ultrassom, a gente já ouviu o batimento, então já está vivo. Porque tem batimento, está vivo. E aí? Eu vou tirar a vida? E eu fico pensando assim, a dor, né, de uma mulher ser estuprada,
né, e gerar um filho fruto de estupro, ela deve ser grande. O trauma não deve ser pequeno. Mas eu imagino que muito maior é o trauma de saber que fez um aborto, e conviver com isso o resto da vida. Por quê? Porque aquela criança que nasceu, ela se tornará uma bênção, e mesmo sendo fruto de algo, né, traumático, ela trará muitas alegrias. Mas o aborto não, ele vai trazer só o trauma. E você vai ter e a mulher teria que conviver com ele até o final da sua vida, né? Então, assim, eu entendo, mesmo sabendo que por conta de um estupro, eu entendo e eu penso, e essa é a minha opinião, de que eu não aprovo, né? A minha opção, ela ainda é pela vida, porque o nosso Deus é quem nos dá a vida. Lá em Gênesis 2:7, ele sopra o espírito, né, o fôlego de vida. E em Eclesiastes 12:7, ele tira, a gente retorna ao pó, porque ele assim o quis, né? Então, o meu pensamento e a minha opinião é contrária ao aborto, independente, né, seja por estupro. Ok, muito bem. Recebemos agora também o Dr. Christian. Pastores aí, pastor Alexandre, o senhor pode também trazer a sua opinião, né, pertinente relacionada a este assunto, acho muito interessante. É verdade. A situação do Salmo 127:3, né, bem conhecido nosso: eis que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre e o seu galardão. Aí alguém vai questionar, poxa, mas isso é dentro de um casamento, isso é dentro de uma ótica cristã, onde a família é preservada. Um estupro é uma violência contra a mulher, sim, horrível, uma coisa, né, terrível, passível de uma pena maior. O nosso código é muito suave, o nosso código penal é muito suave para aquele que pratica o aborto, pratica primeiramente o ato do estupro, né? O estuprador, ele tem um montão de atenuante aí que é por isso que a violência contra a mulher continua ainda desacerbada. Mas eu sou completamente contrário à prática do aborto em qualquer sentido, né? Salvo a situação que a mulher corre risco e o feto já está ali, né? Mas o que a gente está tratando agora é a questão do estupro. Então, vamos lá. Eu sou contra a pena de morte, a Bíblia é contra a pena de morte, a palavra de Deus é contra a pena de morte, mas o aborto de uma criança, menino ou menina, que é fruto de um estupro, ele é a condenação, a pena de morte a essa pessoa que já tem vida. Biologicamente, a ciência comprova que no momento do encontro do espermatozoide com o óvulo, né, que há o zigoto, que há o ovo ali, né, o ovo fecundado, a vida começa biologicamente ali, né, e vai se estendendo pelas semanas até completar ali, próximo aos 9 meses, a gestação completa. Então, a Carta Magna, a nossa Constituição, ela dá direito à vida em todos os sentidos e proteção à vida. E já foi comprovado e está sendo uma luta constante de vários desde o século passado, né? A nossa lei é de 1940 falando sobre isso, e eu não entendo muito de lei, só estou dando minha opinião naquilo que estudei e li. Ela vem dizendo, né, que nessa situação é permitido. E usando essa situação, muitos casos de aborto são cometidos. Não cabe ao legislador, não cabe ao jurista apurar todos os fatos, constatar. Então, muita gente se baseia nisso, né, para cometer esse ato contra a vida. A Bíblia é contra. O filho é bênção de Deus. Eu li, me emocionei durante o dia, eu li diversos relatos de mulheres que foram estupradas e que decidiram levar essa gestação, e que os filhos são verdadeiras, filhos e filhas se tornaram grandes homens e mulheres, né, e foram muito abençoadores em suas vidas. Então, tolir uma vida, acabar com uma vida, eu acho que parte do nosso princípio cristão, aconselhar, tomar partido, sim, né? Se uma família procurar, o que deve ser feito? Olha, aí alguém vai dizer, mas pastor, já teve esse caso na sua família? Você tem filha? Né? Tenho filha, sim. Não tive caso na família, mais, queridos, zelar pela vida, né? A gente tem que entender isso. Se Deus permitiu que aquela criança estivesse no ventre,
né, e não foi da forma que ele queria, né, mas foi por causa de um pecado, por causa, né, de um ato criminoso, o que fazer? A criança é culpada, né? Eu batalhei muito comigo mesmo no estudo disso tudo, porque o que deveria ser culpado, né, de uma pena maior é o estuprador. Às vezes não é. Às vezes ele fica 10 anos e até menos na cadeia, quando preso, né? A mulher sofre todo tipo de situação, e ela sofre muito mais se ela chegar a um aborto. Ela talvez não possa mais ter outra gestação, muitos casos acontecem, ela talvez se culpe o resto da vida, né, vendo outras crianças. Eu não tive aquele filho, né, por que eu não deixei a minha criança viver? E muitas mães que levam a gestação até o fim, que são aconselhadas, e chegam no final e falam, não quero ficar com esse filho, quando vê a criança, né, isso tudo muda, né? Então eu opto por lutar ao máximo, aconselhar ao máximo a não realizar o aborto, nesse caso de estupro. Ok, obrigado, pastor Alexandre. Eu digo que a gente vai estar ouvindo agora o pastor Cláudio, depois o pastor Adão, né? O pastor Cláudio, depois o pastor Adão, e acredito que a opinião vai estar mais ou menos direcionada pelo mesmo caminho. Depois eu gostaria também de falar algumas coisas relacionadas a essa questão do aborto especificamente, que é permitido aí, no caso também, né, do estupro. E há um caso que eu vou até pedir auxílio lá ao doutor Christian, que o feto é diagnosticado sem cérebro. Tem um fato assim, não tem, doutor? Tem, anencefalia. Anencefalia, não é isso? Ou seja, não há possibilidade, assim, o coraçãozinho da criança está batendo, seria isso? Ela não tem, na realidade, ela tem um sistema nervoso central muito mal formado. Entendi. Ela tem o tronco cerebral, mas não tem o cérebro. Ela tem o básico para ela continuar viva. Ela tem são pacientes que têm deformidades graves do crânio e não tem qualquer possibilidade de uma vida normal. Mas o aborto não é permitido nesses casos. Não é? Ok. Pastor Cláudio, o senhor tem também a sua opinião, pastor Cláudio? A discussão está correndo aqui, irmãos, pelo Facebook, também pelo YouTube. Os irmãos estão vendo aí nos posts laterais aí da transmissão. Muita gente postando aqui, inclusive artigo 5º da Constituição Federal, textos bíblicos e opiniões exatamente relacionadas à característica dessa realidade, né? Artigo 128 do Código Penal Brasileiro, punindo aí a prática do aborto. Então, os irmãos percebam, né, ainda que a gente às vezes ouve, né, algumas questões, a importância de determinados assuntos que às vezes são não levados à baia, à discussão da igreja, que se preocupa às vezes em muitas outras coisas, mas existem questões que precisam ser informadas, inclusive para os nossos membros e para as nossas famílias. Pastor Cláudio. Salmo 139, que é muito conhecido nosso, fala sobre a questão do Senhor conhecer o nosso corpo ainda informe, né? Diz lá 139, versículo 16, que até já alguém postou aqui no Facebook, né? Sim. Diz assim, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. A nossa regra de conduta e fé é a palavra, né? É a palavra. Eu sou a favor da vida, como os pastores disseram aí, sou totalmente a favor da vida. Eu também li algumas coisas. Hoje eu li uma história de uma senhora no Texas, que ela sofreu um aborto coletivo, teve um filho, parece que o pastor Alexandre deve ter lido também. Ela sofreu um aborto coletivo, ela teve um filho. Não, estupro coletivo, né? É o estupro coletivo, desculpa. E ela teve um filho, e o nome do filho dela significa um presente honroso e sincero de Deus, né? E ela é muito feliz e ela dá palestras de como ela superou essa ideia. Eu não sei, sinceramente, aí eu estou falando também agora, é claro que eu estou falando agora como ser humano, né? Não como pastor, mas como de carne e osso. Eu não sei qual seria a minha reação se acontecesse. Eu realmente não sei, mas eu sou a favor da vida. Eu já vi um pastor do Rio, cuja esposa fazia faculdade, ela foi estuprada vindo da faculdade, ela ficou grávida, ele tomou nojo da esposa dele, ele queria separar dela a todo custo, e ela também ficou angustiada com aquele feto no ventre. Passou muitos meses, né, quase chegando à gestação, e ela veio a perder a criança. E ainda depois que ela perdeu a criança, ele ainda tinha nojo dela, tinha dificuldade de se relacionar com ela, mas o tempo foi passando, ele conseguiu resolver isso na cabeça dele, na mente dele, diante de Deus, e assim foi a história deles, entendeu?
Mas, a princípio, porque a Bíblia é a nossa regra de conduta, eu sou a favor da vida sempre. Amém. Pastor Adão? Muito bem, eu sigo a mesma linha. Eu estava, inclusive, durante o dia também, eu li aqui alguns textos, esse Salmo 139, ele é impactante nesse sentido. Então, a vida ela precisa ser mantida. Eu conheço a experiência, já ouvi a experiência de uma pessoa, uma menina, membro de uma igreja, e ela foi estuprada, e a gente sabe o trauma que fica, né? Não tem jeito, a menina, a moça ou a mulher, ela fica traumatizada, porque é uma violência, é uma invasão violenta de uma intimidade. E essa moça, a todo custo, ela queria abortar, ela era membro da igreja. E naquele desespero psicológico dela, ela foi aconselhada a procurar o seu pastor, conversar com ele. O pastor aconselhou, falou assim: filho, faz o seguinte, leva essa gestação até o fim, deixa essa criança nascer, porque aí orientou dentro da palavra, explicou que é uma vida, e orientou, e ela foi, né, fazendo tratamentos psicológicos e levou até o fim a gravidez. Aí, como o caso citado anterior aí, né, ela, quando nasceu essa criança, a orientação do pastor foi a seguinte: é uma vida, não deve ser interrompida, né, biblicamente não deve ser interrompida, então deixa essa criança nascer, entrega para adoção. Tem tanta gente querendo adotar uma criança, tem tanta tanta mulher que gostaria de ter um filho e não consegue porque não consegue gerar. De repente, esse filho que vai nascer, embora venha de uma violência brutal e tamanha, mas vai ser a alegria de alguma mulher. E ela sim procedeu, levou até o fim, chegou, cumpriu-se o tempo, a criança nasceu, mas quando ela viu a criança, depois que o obstetra pegou a criança, apresentou-a, né, mostrou para ela a criança, ela olhou para a criança, gerou dentro dela um amor tão grande que ela não entregou essa criança e criou essa criança com todo amor e carinho, já agora abandonando aquela ideia do estupro, daquela coisa toda, criou aquela criança com todo amor de mãe. Então acontece isso. Também não sou a favor da interrupção da vida, mesmo nesse caso, porque está aí, é uma violência, e é difícil para a mulher. Eu fico imaginando como deve ser isso. Eu, como pai, tenho 2 filhas, e a minha esposa, a gente fica pensando nisso, dói dentro da gente, mas a palavra de Deus nos orienta que a gente precisa ser a favor da vida. Foi Deus a quem deu, e só Ele pode tirar. Então, eu concordo também com o que vem sendo dito pelos colegas, pelos companheiros, aí, pelos amigos, e realmente, eu sou a favor de que faça um tratamento psicológico e lute para vencer essa batalha. E quando essa criança nascer, certamente ela vai fazer uma diferença na vida dessa pessoa. Amém, pastor. Pastor Bruno, me permite uma palavrinha? Sim, pastor. Rapidamente. Eu tive uma experiência com uma adolescente que ela falou o seguinte, que se acontecesse uma gravidez indesejada, ela não ia nem pedir conselho a ninguém, ela simplesmente ia tirar e só ia anunciar para a família e para o pastor que tirou. Era esse o comportamento dela. Aí eu reuni os líderes que eram comigo, né, líderes de jovens e adolescentes, e marcamos um acampamento e arrumamos um vídeo de um aborto mesmo. Um vídeo que mostra lá sendo picada a criança, sendo sugada o feto, toda aquela, com bastante peso mesmo esse vídeo. Ela assistiu, ela chorava, os jovens, os adolescentes chorando assistindo aquele vídeo. Hoje, para a glória de Deus, essa menina é mãe e ela ama o filho dela. Glória a Deus. Então, é coisas que Deus faz, né? Eu queria só também dar uma pequena palavra. Sim, pastor. Para encerrar. Assim, Romanos, capítulo 2, fala, né, Deus falando que cada um retribuirá segundo o seu procedimento, né? Então, assim, como falou, a gente está falando aqui de questões que provavelmente a maioria de nós não passamos, né? Mas quem passa tem o sofrimento e tudo aquilo que traz ali, né? E a gente está vendo aí as pessoas citando a Constituição, né? E aí vários outros textos. Aí a gente precisa entender que a Constituição ela rege, ela gera, ela faz com que o país, a sociedade funcione, mas ela não está acima da palavra de Deus, né? A Constituição ela foi feita por homens que são fruto e carregam dentro dele o pecado, né? A palavra de Deus não, ela foi inspirada e escrita pelo próprio Deus. Então, ela está acima da Constituição e acima de qualquer lei, né? E se necessário for, em algum momento,
né, a nossa opção ela tem que ser pela palavra de Deus, não pela lei, né, apesar de a gente buscar não infringir as leis. Pastor, interessante, né? A gente está discutindo esses assuntos, olha só, e apesar da complexidade do assunto, e às vezes a gente parecer que não se deve discutir determinadas questões, a gente vê a importância dessa parte, né, informativa e formativa, que é o processo social, entendeu, da própria igreja. Nós somos igreja, salvos por Jesus Cristo, mas nós não deixamos de ser sociedade. A gente precisa ser também cabeças pensantes nessa sociedade, forjar também conhecimento para a sociedade que a gente tem conduzido como ministro do Evangelho do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e, sobretudo, né, também colocar a nossa opinião relacionada àquilo que tem sido feito. Eu estou suscitando essa discussão porque, na verdade, foi falado aqui, eu não sei qual pastor, a realidade do movimento feminista, foi o pastor Cláudio ou o pastor Zé Augusto. O movimento feminista como um todo, né? Dessa característica de empoderamento feminino em que eu sou dona do meu corpo, eu decido, artistas de televisão que são às vezes aclamados aí como pessoas especiais, levando as nossas jovens filhas e filhos, né, a pensarem sobre essa característica. E aí uma das questões que a gente preza é exatamente isso, né? A realidade da vida, responsabilidade é o que temos da vida. Por um outro lado, eu queria também deixar isso aqui, porque sei que talvez possa ser o sentimento de algumas pessoas, a violência que a mulher sofre ao ser estuprada é uma violência não só física, mas sobretudo emocional. Então isso faz com que a mulher exatamente traga em si um complexo extremamente grande. O pastor Cláudio cita aí do esposo, né, que se distanciou da esposa, mas se olharmos pelo outro lado, o sentimento da empatia relacionado a essa mulher, o sofrimento dela foi triplicado, né? O estupro, a gravidez e aí a repulsa. A rejeição. Exatamente, a repulsa do esposo, a rejeição. Então, são questões que a gente precisa também pensar, e isso é importante, porque os irmãos são formadores de opinião. Dentro dessa característica, olhar também para esse lado sentimental, que talvez seja uma das coisas que preocupa muito mais essa questão de sociedade. Mas, como servo do Pastor Senhor Bruno. e ministro da palavra, primeiramente a vida. Pastor Adão? Ó, pastor Alexandre? Pastor Bruno. Uma citação de uma estudiosa, de uma mulher que ajudou muitas mulheres que foram estupradas. Ela coloca aqui: a maioria dessas mulheres descrevem os efeitos negativos do aborto em suas vidas como ainda mais devastador que a violência sexual. Violência sexual é, na verdade, uma contraindicação para o aborto. Um médico tratando de uma gestante vítima de violência sexual deveria desaconselhar o aborto precisamente por causa da natureza traumática da gravidez. Quer dizer, eu coloquei aqui uma indagação: curar a morte, curar a dor, curar o trauma com morte. Jesus curava e trazia a vida, ressuscitava morto, ele não o contrário. Né? O Salmo 42, versículo 7 diz: um abismo puxa outro abismo. Né? Então, eu já tive a oportunidade de conversar com mulheres que passaram por essa experiência e, na verdade, a dor que fica, que grita mais, não é, talvez, aquilo acompanhe ela, o ato da violência, do estupro, mas o aborto é uma violência que gera um trauma muito maior e, se não for por Deus, fica aquela ferida aberta na alma. Essa semana, muitas mulheres cometem suicídio. Tem muitas mulheres que elas têm depressões profundas e podem cometer suicídio ou se envolver com drogas depois, porque o feto não é a continuação do corpo da mulher, é outra pessoa. Isso eu ia falar agora, a Ana Fernandes acaba de colocar isso aqui, né? Aí no Facebook ela coloca o seguinte: o feto é um novo corpo e não o próprio corpo, não ao aborto. Isso aí, Ana Fernandes. Quero fazer uma pergunta também para o doutor Christian, né? E só também comentar com os irmãos. Estava andando por Benfica essa semana, né? E aí, quando lançou a propaganda aí do bate-papo de hoje, assim, encontrei com uma pessoa na farmácia: pastor, eu queria te falar um negócio. Minha filha, a gente estava conversando sobre esse tema que vocês vão discutir no sábado, talvez ela esteja até participando com a gente aqui, e ela disse o seguinte: ela é contra o aborto e uma coisa precisa ser clara, né? Mesmo que a mulher dona do seu corpo, como o movimento feminista assume, ela tem o direito de optar por isso. Ela nunca vai deixar de ser mãe, ela só vai ser mãe de um feto, ou seja, de um filho morto. Porque eu ouvi de uma jovem essa semana.
Pastor, doutor Christian, a vida para a ciência começa onde? Na fecundação. Na fecundação. Então, eu fiz essa pergunta para a ciência, porque, doutor Christian e pastores, naquela pós que nós fizemos lá no seminário, inclusive, Santo Antônio, né, tive lá a oportunidade de estar lá, né, uma das questões que era discutida sobre a bioética da vida nascente é dizer exatamente que na fecundação existe ali a vida. Então, a religião, concordando com a ciência e vice-versa, ou seja, no ato da fecundação já há ali o espírito individual daquela pessoa formada já no ato da fecundação em si, né? Isso é muito interessante, né? Quando o material genético do espermatozoide se une ao material genético do óvulo, ali começa uma nova vida. Já é espírito, então, né, pastor? Já há vida. Doutor, pastor. É possível a gente admirar a perfeição de Deus nessa situação, né, na fecundação, porque como a gente, né, a maravilha da fé, né, e da criação de Deus, né, como a gente, sendo nós, né, imaginar algo assim acontecer, um pedacinho com um pedacinho, virar uma pessoa. Isso é tremendo. Gente, eu sei que os senhores já estão aí, todos, agradeço mais uma vez, que nós temos muita gente aqui conectado aqui, não só pelo Facebook, eu estou vendo também aqui no YouTube, bastante gente realmente compartilhando aí, e os irmãos podem, depois, encerrada essa transmissão, os irmãos podem visitar a página da igreja lá pelo Facebook, Primeira Igreja Batista em Benfica, que todos os vídeos, inclusive do Fala Aí, pastor, dos últimos 15 dias atrás, está lá também, todas as orações, os cultos estão lá na nossa página. E os irmãos poderão, inclusive, reassistir. E se puderem, compartilhem com os seus contatos. Brevemente, essa semana, a gente vai estar disponibilizando também na página do YouTube, né, todos os vídeos que foram gravados ao longo desses dias aí de pandemia. Ok? Irmãos, nós temos aqui muitas informações, muita gente participando. Eu quero agradecer muito ao carinho, né, a palavra de cada irmão que participou conosco aí ao longo desses momentos, né? Mas a gente já está 15 para as 21. Eu acho que já estou explorando demais os meus amigos pastores, o doutor Christian, meu amigo também. E é um tema que a gente estava até falando, né, Cláudio? A gente achava que não seria assim tão polêmico quanto a questão lá da moda na igreja, mas acredito que suscitou aí pensamentos extremamente importantes, né, para que a gente pudesse estar orientando nossas ovelhas, nossas igrejas e até a sociedade como um todo. Muito bem, eu quero agradecer a todos e aí eu vou franquear a palavra para as considerações finais, começando lá pela área médica, né, doutor Christian. Boa noite e obrigado pelo senhor também ter participado com a gente, viu? Atendido o convite aí dessa feita assim, de supetão, né, de forma abrupta, mas foi também muito importante. Suas palavras finais, doutor. Bom, quanto à questão da eutanásia, isso não faz parte da prática médica, tá? Não no Brasil. O que eu acredito que os pastores serão solicitados pelos fiéis é quanto à ortotanásia, que é um procedimento médico no qual tratamentos não necessários à cura da doença são interrompidos. Mas isso é uma questão que fica até para outra reunião nossa. O início da vida é realmente quando o espermatozoide encontra o óvulo. Ali é o que a ciência considera como o início da vida. E interromper a vida depois disso é o aborto. Eu sou médico, sou cristão, sou contra o aborto, sou contra a eutanásia, tá? E reuniões como essa só têm a engrandecer a fé cristã e que tudo seja feito em nome da glória de Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Amém. Deus. Essa é minha Glória ovelha, tá? Essa é minha ovelha, tá, gente? Pastor Adão, suas considerações finais, pastor Adão. Queridos, eu quero agradecer muito ao pastor Bruno, aos colegas pastores que participaram, parabenizar a todos, o pastor Bruno pelo tema e pela abertura desse espaço, e a todas as pessoas que participaram, estão participando aqui, porque esse é um assunto assim que, infelizmente, como já dito antes, né, pelo pastor Bruno, alguns pastores, não é um assunto assim muito que a gente tem debate sempre na igreja sobre isso,
mas é um assunto que existe, ele está aí, e existe uma pressão muito grande para tentar liberar o aborto no Brasil, né? Existem organizações internacionais com interesse bilionário para implantar isso no Brasil e no mundo, né? A forma de multiplicar dinheiro e destruir vidas, né? Talvez até tentando justificar aquela atitude de Hitler, né? Aquele massacre judeu. Então, existe essa indústria, essa força muito grande tentando, e graças a Deus o Brasil tem resistido. A maioria da população brasileira é contra. Em 2019, a Vox Populi fez uma pesquisa e 82% foram radicalmente contra isso. Então, eu quero falar para você que é cristão, servo do Senhor Jesus, você mulher, você homem, você servo de Deus, lute contra essas coisas até o fim. Vá até o fim, porque às vezes Deus está te esperando lá no final. Às vezes você quer parar no meio do caminho, Deus está lá no final aguardando. Então vá até o fim. Chegue lá e encontre-se com esse Deus da vida, o Senhor da vida e da morte, o único que deu a vida e que pode tirá-la, e certamente vamos ter aí uma surpresa muito grande com Deus. Vamos até o final e Deus então dará a resposta certa, que certamente será o melhor para nós e para aqueles que nos cercam. Deus abençoe a todos, uma excelente semana para todos. Muito obrigado pela participação aqui, a oportunidade dessa participação. Amém, pastor Adão. Pastor Cláudio, suas considerações, pastor? Bom, eu quero agradecer, pastor Bruno, por mais uma vez nos dar o privilégio de participar. Quero aí parabenizar também os demais colegas, o doutor Christian, né? Muito prazer conhecê-lo, doutor. Eu quero ler um texto que diz assim, Lucas 1:41. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Quer dizer, a alma viva, né? A alma viva no ventre das mães, e também o espírito vivo daquele que corre o risco de sofrer uma eutanásia, né? Então tem que se pensar também nessa dimensão metafísica, né? Que envolve aí tanto o feto quanto aquele que está em estado terminal. Muito obrigado aí. Que Deus abençoe a todos que participaram, que têm participado. Amém. Pastor Alexandre? Mais uma vez eu agradeço, né, a oportunidade, né, de aprender com os irmãos, de estarmos juntos aqui. Que Deus continue trazendo luz sobre a nossa vida. São assuntos importantíssimos, porque hoje a grande luta, né, do diabo é para relativizar o pecado e minimizar a palavra de Deus. Isso pode acontecer, aquilo pode, justamente fazer o que ele fez com Eva, né, daquela pervertida, daquela modificada. Não será bem assim, né? E a gente tem que, à luz da palavra de Deus, trazer consciência sobre essas situações. Eu deixo para os irmãos, para encerrar minha fala, né, Deuteronômio 32:39, que eu nem sei se já foi citado hoje, mas diz assim: vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu firo e saro, e não há e ninguém há que escape da minha mão. Deus está no controle de tudo, que Ele possa estar no controle da minha vida, da sua vida, de todos aqueles, né, que vivem sobre a face do planeta Terra. Que Deus esteja conduzindo, né, que as pessoas possam deixar Deus conduzir suas vidas e saber que toda vida pertence a Ele. Amém, pastor Alexandre, obrigado. Pastor Zé Augusto, suas considerações? Sim, meus irmãos, citar um texto aqui também, 2 Pedro 2, capítulo 20 e 21, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Né? Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente não tem possibilidade de optar pela morte. Seja ela, né, pela eutanásia, que é um suicídio assistido, mas é um suicídio, ou seja, o aborto. Né? A gente não sabe o que você que está aí nos ouvindo, o que você está sentindo, o que você está passando, quem você conhece, que tem conversado com você, mas um salmo que é muito impactante, muito belo, 23, no versículo 4, ele diz assim:
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, se em algum momento passou pela sua cabeça a morte, lembre-se que em momento nenhum você está sozinho, porque o Senhor, ele é com você. Só que ele vai entrar e falar no seu coração a partir do momento que você resolver procurá-lo, porque ele não, né? Apocalipse 3:20, estou à porta e bato. Se você abrir, ele vai entrar e vai habitar dentro do seu coração, dentro da sua vida, e vai mudar os seus pensamentos. Então, tenha isso em mente, né? O aborto, em qualquer opção, é um assassinato. Assim como a eutanásia e qualquer opção de suicídio é opção pela morte. Mas o Deus que ama você é o Deus da vida. Não se esqueça disso. Muito bem. Palavras aí sábias, abençoadas e abençoadoras. Eu suscito também a mente aqui, talvez, não sei se alguém já assistiu, um filme que eu tive a oportunidade de assistir com minha esposa, Como Eu Era Antes de Conhecer Você. Já assistiram esse filme? Não, né? Sim. Assistiram, claro, todo mundo já chorou por causa desse filme aí, né? Acredito que as mulheres, a maioria, já choraram por causa desse filme. É o filme que o rapaz era um atleta, tal, sofre um acidente, fica tetraplégico. E aí ele programa exatamente a eutanásia, né? Como diz o doutor, a morte assistida dele, a eutanásia assistida. Ele marca um local, se prepara, e aí a moça tenta lá mudar, tirar ele de cabeça, né? Mas naquele filme, infelizmente, ele assume por esse caminho. A escolha de suicidar-se a si mesmo, né? sem ser redundante, mas, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga que está com a gente, olha, que Deus te abençoe, viu? Obrigado pelo seu carinho. A gente ora para que Deus traga luzes também à sua mente, à sua família, para que em todo tempo a gente seja obediente à vontade do nosso Deus, para a glória do nome do Senhor. Amém? Vamos orar então, gente, para encerrar essa noite. Amém. Pastor Zé Augusto, ora para nós encerrando então esse momento. Oremos. Deus amado e querido, Deus soberano, em nome de Jesus, na tua presença, meu Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio, Senhor Deus, de à luz da tua palavra, Senhor Deus, aprender mais sobre as questões da nossa vida, da nossa igreja, das pessoas que convivem conosco. Te pedir Muito bem, a gente teve a interrupção aqui do tempo, né? O pastor Zé Augusto estava orando, e eu vou ver se eles vão entrar novamente aqui, e depois eu vou, então, só para encerrar então, convido aí o pastor novamente, o pastor Zé Augusto, os pastores, o doutor, para que a gente encerre aqui com a oração aqui, todo mundo junto, ok? Clica de novo aí para poder entrar aí, só para a gente encerrar na oração. E houve uma discussão aqui também, irmãos, algumas pessoas falando, assim como o suicídio, eutanásia também se torna uma forma de suicídio. Se por um acaso houvesse ou haver a liberação dessa prática no Brasil, a eutanásia também se torna uma forma de suicídio, né? Pode ser o suicídio assistido, né, em que a pessoa teria o controle para poder injetar ali a questão, né, que vai findar a vida dela, ou pode ser inclusive também através dela não ter condição nenhuma, né, de tomar atitude ou de fazer lá a injeção nela que possa findar a vida dela. Ela toma uma injeção para dormir e, por conseguinte, depois essa injeção vem encerrar a vida dela. É uma forma também de suicídio. Perguntaram se era pecado. Nesse contexto que nós discutimos e aqui falamos, Deus tem nos dito que sim. Então, que a graça de Deus esteja sobre as nossas vidas para que nós possamos ter sabedoria, né, quando enfrentarmos problemas relacionados a esse tipo de questão. E aí, a própria realidade, né, do aborto também, estou aguardando aqui o pastor Adão entrar, o pastor Cláudio para poder a gente encerrar orando, e também o doutor Cris, né? Mas a própria questão do aborto, né, que caracteriza também com o findar da vida de uma criança, a gente viu aqui tanto na palavra de Deus, quanto na definição médica, a vida se dá na fecundação. Então ali a gente estaria encerrando exatamente uma vida. Ainda que, como nós vimos aqui, eu vi pessoas falando também sobre a característica que somente a dor, né, de quem passa por um evento traumático como o estupro é que sabe, e vai depender exatamente muito de um apoio psicológico, e nesse sentido, se for membro da igreja, de um apoio pastoral, de um apoio dos irmãos, para que haja exatamente um fortalecimento e um ânimo para que possam vencer esta batalha que não é fácil, não.
né? Não é fácil, não. O pastor Zé Augusto, eu vou trazer o senhor de volta aqui então. O pastor Zé Augusto aqui, Sim. o pastor Alexandre. A gente encerra então com o pastor Zé Augusto orando, tá bom, pastor Alexandre? Vamos encerrar aqui. Amém. E agradecer a Deus. Pastor Zé Augusto, pode orar então nesse momento. Deus abençoe. Deus amado e querido, em nome de Jesus, na tua presença, Pai querido, te louvamos por este momento. Te agradecemos, Pai amado, porque podemos aprender, Senhor Deus, à luz da tua palavra, Senhor Deus, assuntos concernentes, Senhor Deus, à nossa vida em sociedade. Te pedimos que o Senhor continue nos abençoando, falando conosco. Obrigado, Pai amado, pela vida aqui dos pastores, do Dr. Christian, Senhor Deus, continue dando sabedoria aos teus servos para conduzir, Senhor Deus, o teu rebanho, Senhor Deus, por caminhos de vida sempre, Pai querido, e que possamos todos, Senhor Deus, compreender que a primeira opção é pela tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço, continua conosco para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bem, pastor Alexandre, pastor Zé Augusto, pastor Adão, que esteve conosco, pastor Cláudio, Cristi, irmão Cristi, todos os irmãos que ao longo desse tempo estiveram juntos conosco. Deus abençoe a todos. Muito obrigado Amém. pela sua participação. Meus amigos, semana que vem tem mais? Tamo junto? Tamo junto. Então Tem uma opinião aí. Já tem opinião Depois aí? você vê no zap que Já tem um uma tema, ok. opinião. Então, Vê lá. quarta-feira a gente começa a divulgar o tema então pro próximo sábado, a pedido aí de muita gente que falou, pastor, tem que ser toda semana, tá bom, pastor? Joia. A pedido nós vamos tentar atender então, para que a gente possa estar participando todos. Irmãos, Deus abençoe, um abraço aí, tá bom? Olha só, amanhã, ou melhor, daqui a pouquinho, deixa eu só trazer para vocês aqui, daqui a pouquinho nós vamos ter a oração pela nação, a oração pelo Brasil, às 22 horas. Você também é nosso convidado a estar conosco, orando pela nação brasileira e orando por toda a humanidade para a cura do coronavírus. Amanhã, às 9 horas da manhã, nós vamos ter, em nome de Jesus, a nossa EBD, Escola Bíblica em seu lar. Vamos estar discutindo também temas bastante importantes para o estudo da palavra de Deus em nossas vidas, ok? E amanhã também